do Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram sentar-se um instante, por gentileza. Prezado doutor Luiz Antônio, sua digníssima esposa, Dona Morim, com a qual o senhor se tornou essa árvore genealógica da qual brotaram frutos, aos quais quero saudar também toda a vossa família. E em vocês, todos aqueles que desempenham suas múltiplas e variadas funções aqui na vossa empresa, na usina Serra Grande. Desde aqueles que ocupam altos cargos, aqueles que exercem com humildade o labor de cada dia. Indistintamente, a todos a minha saudação. Aos nossos paroquianos que gostam de participar e vêm com alegria. Isso é muito bonito, que a gente percebe que vocês não deixaram morrer a tradição. Em tempos de coisas tão efêmeras, de coisas tão passageiras, a gente fixar o nosso olhar nas coisas que nos recordam a história construída por todos nós, que cada um, volto àquilo que falava na missa do ano passado, cada um dando a sua parcela de contribuição. É verdade. E sempre devemos fazer mediante a palavra que Deus nos comunica, porque é uma palavra que direciona a nossa vida e que dá sentido aos nossos dias. Uma vida que não esteja pautada nesta palavra é uma vida cheia de soberba, que não reconhece neste ser suprassensível e absoluto que nós chamamos Deus, a figura deste que faz a semente por nós lançada na terra germinar. É o milagre da vida. A vida que brota depois do sereno, a garoa que cai e faz germinar a semente. Nós escutamos a primeira leitura da profecia de Ageu, e o profeta hoje nos recorda justamente isto que eu acabei de falar, que nós não temos o poder de fazer a semente germinar. Damos a nossa contribuição ao lançar a semente na terra, mas Deus faz a semente germinar. E pasme, não é a chuva que cai de maneira volumosa que fecunda a terra e faz germinar a semente.
mas é aquela chuva que a gente chama o orvalho, o sereno, que cai vagarosamente e vai se infiltrando na terra, no subsolo e ganhando profundidade, para dizer e para significar que não é a chuva torrencial, mas aquela que cai de maneira leve, de maneira serena, que faz a semente germinar. Vocês sabem o que quero dizer com isso? Deus age de maneira tão discreta que Ele torna-se quase que imperceptível, onde é preciso alcançá-lo mediante a fé. E nós estudamos justamente este senhorio que Ele é atribuído e que é dito por meio do profeta Ageu na primeira leitura de hoje. Repare se não foi justamente isto que eu acabei de vos dizer, que o profeta nos recordou na primeira leitura de hoje, onde Deus nos diz que assumiu um compromisso conosco, compromisso de fidelidade. Basta dizê-los e recordá-los. Nós prometemos, às vezes cumprimos, porque nós somos limitados, somos frágeis, somos humanos. Permitam-me dizer, somos quebrados em nossa humanidade. Mas Deus, quando promete, Ele cumpre. Por isso o profeta diz assim, que Ele assumiu conosco este compromisso de fidelidade. E devemos reconhecer nele este senhorio, porque a Ele pertencem, aí vejam, a Ele pertencem todas as coisas. Tudo a Ele é atribuído. A Ele toda honra e toda glória. O profeta nos faz questão de nos admoestar com relação a isto. E atribui a Ele esse senhorio que Ele tem sobre nós. A Ele pertencem a prata, pertencem o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês sabem o que significa? O que eu disse ainda há pouco. Nós apenas jogamos a semente na terra, mas é Ele a quem pertence o ouro e a prata que faz a semente germinar. Nenhum de nós, pobres mortais, temos este poder. É Ele quem faz, dando assim ratificação, confirmação ao esforço que cada um de nós fazemos ao lançar a semente na terra. E Ele nos dá garantia, porque Ele é fiel, de que Ele faz germinar o fruto da terra. Para não me delongar, quero ir ao texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir, que nós dizemos nele uma perícope, um pequeno texto, mas com uma profundidade assim que nos chama a atenção. Diante das especulações de quem era Jesus, qual a sua identidade, ele pergunta para os seus, porque esta resposta ela deve ser dada em um âmbito pessoal, intransferível, e cada pessoa humana tem que dar esta resposta, porque o que ele é para um pode não ser para o outro, porque às vezes nós somos ensimesmados e ficamos soberbos, mas Deus nos apela para que nós possamos compreendê-lo e poder dizer acertadamente qual é o lugar que Ele ocupa em nossa vida. Jesus, depois de um profundo momento de oração, em lugar retirado, Ele se volta para os seus discípulos e faz a eles uma pergunta, um questionamento, uma indagação, porque quer saber deles quem era Ele para aqueles que o estavam seguindo. E Ele diz justamente:
Quem diz o povo que eu sou? A primeira pergunta é esta. O que é que estão dizendo ao meu respeito? Como muitas vezes nós somos tentados a fazer. O que se comenta sobre mim? Nós somos tentados a isso. Jesus faz esta pergunta. O que é que estão dizendo sobre minha pessoa? Quem dizem os homens que eu sou? É a primeira premissa. Ele pergunta, mas depois ele não se conforma. Apesar de estarem dizendo e comparando a grandes personalidades do seu tempo, ele quer que os seus discípulos o sigam de maneira acertada, sem equívoco. Tá bom, vocês estão dizendo aí que estão dizendo isso, uns dizem que é Elias, outros João Batista, outros alguns dos profetas. Mas agora eu quero saber, e vocês? Quem dizem? O que vocês dizem sobre mim? Quem eu sou para vocês? Aqui a resposta é no âmbito pessoal. E quem vai responder é aquele que responde em nome da igreja. É Pedro. Quem toma a palavra e diz: Tu és o Cristo de Deus. Dá a resposta acertada. A resposta acertada para que ele possa confirmar os seus irmãos na fé. E a partir desta confirmação, aqui está o resultado. Aqui está a igreja. Somos esta igreja que caminha à luz da resposta que outrora temos lá atrás, na figura do apóstolo Pedro. Que nós possamos permanecer fiéis àquilo que Deus espera de cada um de nós. Que cada um guarde bem no coração e na mente. A todos nós será pedido conta de toda esta palavra que hoje nós escutamos. Por isso devemos permiti-la, qual semente que cai na terra e germina, que ela caia na terra boa, que deve ser o nosso coração, que possa dar frutos que nos conduzam até a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Esta palavra de Deus